Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Tudo que nós precisamos está contido na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Basta abrir a boca e falar com Ele, pedir e dar-se-nos-á. Boa medida, recalcada. E quando Ele nos dá essas boas medidas recalcadas e transbordantes, não é para ficar só comigo, é para repartir com os irmãos. O que nós temos visto nessa palavra que o Tiago leu é que Ele é o bom pastor e Ele dá a vida pelas ovelhas, né? E Ele deu a vida pelas ovelhas, então Ele cuida das suas ovelhas com carinho, com amor, e as suas ovelhas o ouvem de verdade, né? As suas ovelhas estão prontas para ouvir de fato o que o seu pastor diz, né? E aqui está uma palavra do pastor para cuidar de vocês, para cuidar de mim, para cuidar de nós. As Santas Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus, ela é a voz do pastor, do bom pastor, falando conosco, né? E eu também estou nesse propósito de falar com os irmãos sobre, hoje por uma terça-feira abençoada, estamos falando sobre a origem do homem. Estamos dando um panorama sobre o assunto da antropologia, né? Um dado que trata da existência e as características dos homens, na sua verdade. E tem a antropologia bíblica, que é o fato do criacionismo, né? Quem exatamente criou o homem? Foi um Big Bang, uma explosão que formou a Terra, e da Terra foi como um fungo, e aí de repente os homens surgiram e viraram um serzinho, um macaco, e aí ele foi evoluindo, né? O evolucionismo diz isso, né? Mas o criacionismo diz ao contrário, totalmente ao contrário. Para o evolucionismo, até falei na semana anterior, a Terra tem 1,5 milhão de anos. Mas para os criacionistas, aqueles que creem no Criador do universo, que creem em Deus, né? Na criação do homem, o suficiente é que a nossa existência da Terra, ela tem 7.000 anos. E essa proximidade, até porque a Bíblia não deixa claro antes da criação, antes de Noé, como que se era contado o tempo, né? O dia e a noite, né? Até porque para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Mas quanto a essa nomenclatura utilizada dos tempos, o nosso Deus, Ele é eterno. Ele é antes da criação do mundo, durante a criação do mundo e depois da criação do mundo. Isso nós sabemos. E agora um fato muito importante, do qual nós estamos aqui mencionando, nós já falamos também acerca desse princípio do qual nós estamos mantendo estudo aqui constantemente, que é sobre as grandes doutrinas da Bíblia, que são as principais doutrinas da Bíblia. As principais doutrinas da Bíblia vai nos trazer vários pontos importantes do qual nós precisamos saber como cristão. Eu, você, cada um de nós vamos ser indagados. E a Escritura diz que nós precisamos entender que Paulo vai dizer isso, nós precisamos entender que como homens de Deus, discípulos do Senhor, como obreiro, manejar bem as Escrituras Sagradas é um dos princípios muito importantes para qualquer pessoa que quer caminhar no caminho de Cristo. É tão importante quanto você ter um ídolo no futebol. Algumas pessoas podem achar que ele gosta de um time e ali ele pega conhecimento de todo aquele cidadão que estão ali, né? Aqueles jogadores, e aí ele começa a estudar o time quando nasceu, o time quando surgiu, quantos jogos, quanto campeão, quantas Olimpíadas, quanto não sei o quê. Ele vai
secar ali, ele vai ficar craque. Ele torce para aquele time, então ele sabe a história. O cara sabe até o hino que se canta desse time, não é? O camarada conhece até os técnicos que já foram desse time. O camarada se aprofunda mesmo. Mas agora, quando se trata em conhecer o Deus Criador, né, do universo, que criou o ser humano, que criou o homem, né, que criou os animais, né, que criou a natureza, os céus, que nos deu vida, a gente acha que não precisa conhecer, não precisa ler a Bíblia, porque é ela quem fala todas essas coisas. Até mesmo os próprios cientistas, um camarada como nós, comum, que vem aí pelos séculos estudando historiadores, essas coisas, mas essas pessoas são como nós, mas eles são buscadores de conhecimento, né? Então eles estão lá estudando, lá esmiuçam o seu conhecimento e vai buscando conhecimento, e eles baseiam-se propriamente nas Escrituras, sabia? A maioria dos termos que eles vão pesquisar está lá, já esteve lá nas Escrituras, e ele só vai trazer um acordo ali que se realmente compete, se realmente é aquilo, se não é. Então ele vai ficar ali estudando aquele ponto, vai ficar estudando aquele termo, vai fazer as suas buscas e vai basear aqui nas Escrituras. Agora nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nos abriu a mente, né, para que pudéssemos entender aqui que qualquer um analfabeto pode entender. Que coisa linda! Qualquer um analfabeto, mas um analfabeto não saber. Ele vindo para a igreja, ele aprende, porque ele ouve e ele guarda. E eu já tenho visto, já conheci pessoas que não sabiam ler, não sabem ler livro algum, mas quando ele olha na Bíblia, ele lê tudinho. Parece que é decorado, né? Eu não consigo entender muito bem essa capacidade que as pessoas têm. Mas eu conheci pessoas que liam a Bíblia, mas se der um livro para ela não lê. Interessante. Portanto, isso é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui procurando conhecer mais do Senhor, entender mais dos princípios. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o espírito do homem. Na semana anterior nós falamos sobre a origem do homem, que veio da formação, quando Deus criou, lá no livro de Gênesis, né? Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele fez uma reunião solene, né? E na Trindade se reuniu ali para formar o homem. Quanto a todas as outras criações, Deus dizia: haja, e elas existiram. Mas a você e a mim houve um capricho maior, vamos dizer assim, né? Um capricho maior para a sua formação. Ele chamou a sua eternidade e nessa reunião solene diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim formou, e não contentando só de formar, porque nós vamos ver algumas diferenças entre o racional e o irracional, o espírito, a alma e o corpo, que eu disse que é a questão da tricotomia, a dicotomia, que para algumas pessoas eles defendem essa questão por achar que não é necessário uma terceira ordem, porque os dois estão ligados no mesmo ponto, mas ali está ligado os três pontos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem, o corpo e a alma, o corpo, a alma e o Espírito estão ali intrínseco na vida do homem. Então nós falamos sobre a sua origem, da sua formação, e alguns até princípios fomos esmiuçando, e agora de forma simples, panorâmica, breve, eu quero expressar para os irmãos sobre o espírito do homem. E depois, logo imediato, os irmãos já podem procurar na Bíblia, no livro de Números, capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 16. Vamos ver o que está dizendo?
importante para que nós iniciemos aqui a nossa busca, o nosso pensamento, para nós compartilharmos aqui esse texto tão interessante, porque Deus tem algo para falar conosco. Deus quer nos fazer mais entendidos sobre as suas coisas. O capítulo 27, versículo 16, diz da seguinte forma: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Veja que o escritor do livro de Números, que não é outro senão o próprio Moisés, que Deus dá essa revelação para ele, que Deus mostra toda essa escritura para ele, ele vai dizer que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, porque já no princípio, como Deus formou o homem, e ele disse que ele soprou o espírito no homem, ao formá-lo, ele soprou nas suas narinas o espírito de vida. E já aqui o próprio escritor Moisés, ele vai dar coordenação, vai dar ligação na mesma ideia da questão do espírito no homem. Em geral, os escritores bíblicos, especialmente os do Antigo Testamento, não se preocupam em distinguir os espíritos da alma ou a alma do espírito. A distinção entre o espírito e a alma, hoje conhecida, é decorrente de uma revelação progressiva de Deus no Novo Testamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Antigo Testamento ele vai relatar essa questão do espírito do homem, mas ele não vai deixar isso tão claro para nós. Ele não vai mostrar com firmeza todos esses pontos, mas o Novo Testamento, Deus vai mostrar isso claramente. Ele vai trazer várias expressões para nós distinguirmos o espírito do homem e o espírito. Vai trazer essa distinção, e nós vamos entrar um pouquinho nesses detalhes aqui. Veja que o espírito humano é obra do Criador. O Criador se preocupou em colocar no homem um espírito. Nós temos falado como grande doutrina, como uma das principais doutrinas, a doutrina do Espírito Santo, que é a pessoa do Espírito Santo, a sua divindade, a sua triunidade, né? Tem que tomar muito cuidado com os três são um, né? Porque essa triunidade não significa que eles são distintos, eles são juntos, o mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós tivemos já falado sobre isso. Agora, o espírito humano é obra do Criador. Deus teve o prazer em formar o homem e colocar nele um espírito de vida, que distingue do racional, distingue do irracional, de fato. O homem, ele tem esse espírito, e esse espírito tem uma formação, ele tem uma capacidade de tornar o homem racional. Ele tem eu posso dizer que um prazer, uma dinâmica, sabe, de trazer ao homem essa capacidade de pensar. Mesmo lá na formação, no início de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher ali, quando ele forma e ele dá algumas diretrizes para o homem e para a mulher, ele está formando o homem à sua imagem e semelhança no princípio, e ele está dando ao homem capacidades para decisões. Ele não deixa o homem como os animais, que os homens têm essa capacidade de falar, de decidir, de escolher. Deus dá, isso chama-se arbítrio, ele dá essa capacidade para nós. E ele então coloca no jardim do Éden uma árvore, da qual eles têm todas as outras árvores, mas daquela uma
ele coloca aquela dali para que eles possam pensar se eles vão querer mesmo ou não. Se eles vão decidir comer e morrer, ou se eles vão querer ficar vivos a vida toda. Então Deus dá essa liberdade para o homem fazer isso. Veja que coisa interessante. Também nesse mesmo texto de Números capítulo 27, versículo 16, um fato importante, dizem que Deus é o Criador do espírito do homem e que Deus o fez de forma individual. Porque poderia ser que cada nascimento de cada família ficasse um grupo daquele mesmo espírito, né? Deus fez o homem lá, fez o homem e soprou o espírito nas suas narinas, e agora todos os homens têm o mesmo espírito, mas não é. Cada homem tem o seu espírito distinto do outro. Cada um de nós temos esse espírito, e alguns gregos e alguns hebreus estudiosos vão fazer estudo sobre isso para poder explicar alguma dessas coisas de forma que conforme o seu entendimento. Olha que coisa interessante. Ele está na parte interior da natureza do homem e é capaz de renovar e de desenvolver-se. O Espírito dentro de nós, ele é capaz de nos fazer desenvolver, ter um desenvolvimento, renovação. O nosso entendimento pode ser renovado. Se nós errarmos, se nós fizermos alguma coisa que contraria a vontade do Criador, esse Espírito pode ser renovado. E é isso que Deus vai fazer através de Jesus Cristo. Ele vai mudar em nós essa natureza espiritual. Aleluia. E Deus vai mudar em nós essa natureza espiritual. É muito importante quando nós entendemos qual é a natureza do Espírito. O Espírito do homem, que distingue. E eu sei que os irmãos sabem disso, mas é para que os irmãos notem e tenham isso como verdade eterna, que o Espírito que o Deus colocou no homem não era mesmo o Espírito Santo de Deus. Porque também Deus vai colocar o seu Espírito Santo em nós. Olha que coisa extraordinária. Porque vai distinguir entre os seres humanos. Esse Espírito Santo vai nos fazer diferença. Porque esse Espírito Santo tem uma natureza diferente. Ele tem uma formação diferente. Esse Espírito Santo, Deus, que entra no ser humano, muda o seu caráter, muda a sua personalidade, porque Ele deu para você um Espírito Santo, um Espírito, e esse Espírito é normal, é natural, para a vida, para viver, para decidir, para escolher, né? E ele pode se corromper, né? Veja que o Espírito pode se corromper e pode ser regenerado disso. O Espírito Santo olha que coisa extraordinária, o Espírito Santo vai trazer essa capacitação para você ser transformado e regenerado. Olha que coisa, o Espírito é a sede da imagem de Deus no homem. Imagem perdida com a queda, mas que pode ser restabelecida por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque com esse espírito normal, natural da vida, você pode ir para o inferno. É esse espírito que vai parecer no inferno. Esse espírito do homem ligado à alma, que tem a mesma formação, porque alguns vão dizer da dicotomia, né? Esse que quem entende como dicotomia vai entender que esse mesmo espírito com alma vai padecer no inferno porque pecou. A alma que pecar, essa morrerá. Então essa alma vai morrer, mas esse espírito vai viver, porque o espírito não morre, né? O espírito não morre, vai viver. Agora, tem essa formação interessante de nós estudarmos e pretendermos conhecer mais sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, e nós estamos aqui para isso, para poder aprender um pouco mais. O espírito é o âmago
e a fonte da vida humana, enquanto que a alma possui essa vida e lhe dá expressão por meio do seu corpo. Assim o espírito é a alma encarnada. Olha só, o espírito e a alma têm uma ligação para poder ter a formação dentro do homem. O espírito e a alma são encarnadas, ou um possui o espírito humano que recebe a expressão mediante ao corpo. O corpo, ele é um instrumento no qual Deus habita o seu espírito em nós. O âmago quer dizer parte mais íntima ou fundamental. O espírito é a parte fundamental, é a parte mais íntima de um relacionamento com Deus. O corpo não tem relacionamento com Deus. O corpo volta para a terra, mas o espírito e a alma podem padecer no inferno ou podem viver eternamente com Deus. A palavra de Deus diz isso, coisa linda, coisa tremenda, coisa maravilhosa. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esse ponto. E um outro distinto tema para nós virmos a pensar um pouco é que o Espírito distingue o homem. É esse Espírito que vai distinguir um homem do outro. Esse Espírito que com a sua natureza natural, com a sua natureza normal, vai distinguir daquele que tem o Espírito de Deus. Quem recebe o Espírito de Deus tem a transformação nesse mesmo Espírito regenerado, ele regenera. Então, nós podemos pensar da seguinte forma, e eu vou encerrar por aqui, que eu quero também fazer mais um ato aqui logo em seguida, mas eu quero que os irmãos leiam comigo aqui no livro de Isaías, capítulo 55, o 57, versículo 15. Veja só o que diz aqui, eu achei tão interessante na meditação desse texto. Isaías 55, 57, Isaías 57, versículo 15. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, o versículo 15: porque assim diz o alto, e o supremo, e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha, Isaías está aqui mostrando que há uma ação dentro do espírito do homem. Aqueles que têm um espírito contrito, aquele que tem um espírito abatido, o Deus Todo-Poderoso, o alto, sublime, o santo, ele vai fazer uma ação dentro desse mesmo espírito. Aleluia! Como Deus tem cuidado de nós, mesmo sabendo que nós pecamos, mesmo sabendo que você, eu, nós, a humanidade pecou, errou, caiu, tropeçou, se sujou completamente, ele está aqui, dizendo que habito com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito abatido, para dar vida a esse espírito abatido, esse espírito que pecou, essa mente, né, que no grego ela chama-se de psique, né, a mente, e ele chama esse espírito de mente pensante. Então esse espírito que está abatido, que está aflito, agora ele vai ser vivificado. O alto, sublime, o santo, o eterno, o todo-poderoso vai trazer uma nova natureza para nós. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu vou parar por esse ponto, para que nós também possamos fazer aqui mais um ato, que é a ceia. O nosso irmão está trabalhando nos dias de
de domingo, e alguns dias não conseguem vir, e no de ontem nem aqui nem na sede não pôde ir, né, para participar da ceia do Senhor, a sua esposa. Se mais alguém não veio domingo na ceia, também pode participar, né? E eu vou fazer esse ato com os nossos amados irmãos, porque o santo e o salvo não ficam sem a ceia do Senhor, porque foram vivificados, porque foram renovados, porque foram restaurados.